mas eu tenho visto que o pessoal não tem consultado. Mas começamos a gravar. Então, essa é a solução do Mili 5. Problema Mili 5 que envolve uma média ponderada. Então, é um problema interessante para trazer mais um tipo de enunciado. Então, é comum que a gente tenha lá médias ponderadas. A nossa disciplina tem uma média ponderada. Perguntas aí, pessoal? Professor, Pode falar. tem um exercício do URI que é o salário com bônus, o Certo. 1009, que pede para eu botar tipo acho que seria uma variável que manda botar o nome do trabalhador, né? Ah, sim, certo, certo. E aí eu não. Aí a gente trancou, né? É, Exato. eu tranquei. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado. Porque até agora a gente não fez nenhum programa que receba um texto. A gente sempre recebe um número inteiro ou real. Então ficou faltando. Era alguma coisa que eu estava já também esperando, né? Quando é que a gente vai ter um problema em que a entrada é um texto? Ótimo, ótimo. Então esse é um programa um pouquinho diferente. Aqui vai aquela ideia de uma vez que a gente fez um mapa com todas as classes, porque uma das classes que a gente está usando é a scanner. Então, se aqui é um double, eu leio com next double. Se fosse um int, eu leio com next int. E aí, quando é um texto, eu tenho que descobrir qual é o programa, mas é quase certo que ele vai estar junto com o next int e o next double. Eu não sei o nome do programa, esse que é o estresse. Então, colocando na perspectiva, né, de que quem nunca programou, como é que eu vou saber qual é o nome do programa? Então, como existem as caixas, uma indicação é que talvez em Scanner tenha um programa que lê um texto. Como é que eu sei que esse programa é o programa que eu quero? Bom, a gente pode entrar no BlueJ e usar o scanner e pedir para ele dar uma lista com as coisas que eu quero, que é a forma mais simples que a gente tem de fazer isso agora. A outra forma de fazer isso é olhar na internet e olhar a lista de todos os programas. Mas isso é interessante, porque o problema é o seguinte, eu não sei o nome do programa. Eu sei o que eu quero. O que que eu quero? Eu quero pegar o scanner e ler um string. É isso que eu quero. Então, mesmo sem saber o nome do programa, eu preciso procurar um programa que tem um nome, que eu não sei qual é, que ele não recebe nenhum valor como entrada. O potência recebe 2 valores como entrada. Eu quero calcular alguma coisa ao quadrado. Bom, se eu quero calcular x elevado a y, eu devo estar procurando em Math um programa que tem 2 valores como entrada. Se eu quiser levar alguma coisa ao quadrado, eu vou estar lá em Math, em Math, procurando um programa que tem uma entrada. Agora eu estou em Scanner procurando um programinha que não tem nenhuma entrada e o retorno dele é um string. E isso é que vai me fazer encontrar um programa que eu não sei o nome, porque ele está dentro de uma caixa, só que dos programas que a caixa oferece, só me interessam os programas que não têm entrada e retornam uma string. Então, por exemplo, eu vou tentar abrir o BlueJ e vamos fazer a busca. Claro, alguns colegas já disseram qual é o nome do programa, já resolve, é rápido, mas eu estou trabalhando na nossa fronteira do que a gente sabe. Imagina que vocês estão sozinhos em casa, querem fazer o exercício e como é que eu vou saber o nome, né? Claro, esse programa eu sei o nome, mas tem programas que eu não sei o nome. Então, vamos tentar ver uma estratégia comum para a orientação a objetos que a gente está usando para que a gente localize programas que a gente ainda não sabe aonde ficam. Então, entrada é no Systemin, eu estou usando o Systemin via Scanner, de repente, o que eu quero está em Scanner ou em Systemin, um dos dois. E aí eu disse aqui, ó, que em geral a gente pode usar o autocompletar assim, ó, teclado, quase, né? Traguei tudo aqui. Teclado, ponto, e aí Ctrl barra de espaço. Agora eu estou dentro do BlueJ. E agora eu vejo o seguinte, ó, esse cara aqui, será que é esse método que eu quero? Porque ele não tem parâmetro. Mas ele retorna void. Eu acho que eu vou chamar o método e vai voltar um string. Então, olha só,
Eu estou procurando aqui, olha, poderia ser esses daqui, ó, find, poderia, porque ele volta um string, mas ele obriga um parâmetro, e eu não tenho nada para passar, eu só quero me dar o valor. Poxa, a gente já sabe que nextInt e nextDouble nos interessaram, então eu posso tentar usar essa analogia, vai ser next alguma coisa. E vamos lá, ó, tem um next, simplesmente next, que retorna um string. Só que se a gente continuar usando essa ideia, tem esse next que recebe um string e retorna um string. Não pode ser esse, tem que ser esse aqui. Mas se eu continuar insistindo em ordem alfabética, a gente tem esse aqui, ó, next line. Bom, eu não sabia o nome, agora eu estou com dois candidatos. Next line pode ser e next também. Ou é next ou next line. Um dos dois vai me atender. Tranquilo? Correto. Né? Procurando um método que eu não sei aonde está, mas se eu tenho nextInt, que é o que está aqui em cima, e nextDouble, que está aqui em cima, o mais próximo é procurar o next alguma coisa. Tem dois next alguma coisa. Todo mundo critica isso, devia ser next string, já que é nextInt, nextDouble, mas enfim, ficou só next. Só cuida, se eu chamar o next e eu digitar, por exemplo, eu tenho um nome composto, Marco Aurélio. Se eu digitar com next, Marco Aurélio, o string é Marco só. O Aurélio vai cair fora. Porque ele procura o próximo texto, tem um espaço em branco, ele pula o outro. Se eu usar o next line, aí não, o next line ele vai ler tudo até o final da linha. Marco Aurélio, ele vai colocar esse texto todo e vai retornar, porque eu li a linha toda. Qual é o problema? Se eu tivesse na mesma linha, Marco 20, 40, na mesma linha, e usar o next line, ele vai ler tudo isso num texto só. E eu não queria, eu queria ler Marco, depois ler o 20, depois ler o 40. Então aí eu teria que fazer next, nextInt, nextInt. Aí eu vou ler o texto, o número. Se eu fizer o next line, ele vai ler tudo numa vez só. Então, às vezes eu quero next, às vezes eu quero next line. Então, mas a gente descobriu qual é o programa que vai permitir fazer a leitura de um texto. A variável, o tipo dela vai ser o tipo string. A gente já tem string escrito no código, mas a gente nunca tinha utilizado. Certo? Então, vamos poder fazer esse aqui. Esse daqui é o 1009. Façamos esse, então? Certo. Vamos tentar fazer a solução desse, pessoal? Ou não preciso? Vamos lá. Bom, aí a gente tem um probleminha que é o seguinte. Tá tudo bem até que quando a gente fizer uma conta o arredondamento não está certo. Então, por enquanto, a gente faz a conta e aceita o resultado. E tá tudo certo. Mas em algum enunciado a gente vai fazer a conta e ele vai dizer que tem que arredondar, que não é assim. E aí a gente vai ter que aprender mais para poder controlar esse arredondamento. Bom, como vocês viram pelo meu exemplo lá, eu sempre vou começar com o scanner, sempre vou precisar do scanner. Aqui no meio, a classe para o URI tem que se chamar main. Aqui eu tenho um método que é estático, a gente não começou ainda com a parte dinâmica, void, main, e aí a gente tem lá o string args. Muita gente diz para colocar o colchete aqui, não faz uma diferença nesse programa, mas é interessante. E aqui eu vou só colocar o famoso systemout, vou colocar o systemout aqui, só para iniciar o código, só para, aconteceu alguma coisa. Então, não ficar com a tela em branco. E esse daqui é o programa 1009. Depois eu vou apagar, mas é só para a gente... o compilador está funcionando, fechou aqui, colocou em execução, 1009. Era isso que eu queria. Vou lá em cima, vou aproveitar para fechar, limpar tudo. E esse programa que eu fiz é esse programa que a gente tem aqui, ó. Quando a gente pede para enviar, ele já coloca esse padrão. Só que ele usa o IOException, que eu apaguei. E eu já mostrei que não faz diferença. Ele colocou o string e o colchete aqui.
Então, é quase o mesmo programa, só que eu estou um passo adiante, porque eu estou dizendo o seguinte, cara, eu vou ter que ler dados, então eu vou precisar de uma variável, e essa variável, a gente sempre está conseguindo ela do mesmo jeito. Então, essa linha é fixa. Eu vou ter sempre que ler. O nome da variável é que eu posso escolher, mas eu sempre uso o mesmo nome, usei teclado até agora. Beleza, esse é o programa que a gente começou a trabalhar. Agora eu vou precisar olhar o enunciado. Eu vou precisar descobrir o que é para fazer. E aí, por exemplo, né, faça um programa. Ótimo, que leia o nome de um vendedor, o salário fixo e o total de vendas. Então, a gente vê assim que eu tenho três valores. Se eu entendi direito, são três valores. E aí, quando eu olho no exemplo aqui embaixo, a entrada tem três valores. Então, eu acho que eu entendi certo. Esse exemplo me dá uma forma de confirmar o meu entendimento. Por isso que ele é muito importante. Tá, eu já tenho que ler três valores e eu já descobri que um deles é um texto. Então, eu já posso começar a programar aqui, mesmo que eu não saiba fazer o resto. Como eu digo, eu gosto de fazer assim porque me acalma. Ah, eu já fiz a entrada, agora que eu vou olhar o que é para fazer. Porque senão a gente tranca. Então, assim, tem o nome da pessoa, pelo jeito tem um valor, e eu vou usar double sem muito saber o que fazer, mas a gente tem sempre usado double, então se o número é real, vou usar o double. Esse aqui deve ser salário, e esse aqui deve ser vendas. Então, eu vou trabalhar com três variáveis de entrada, tá? Então, salário, vendas e nome. Claro que as variáveis poderiam ter outras palavras, mas em geral, letra minúscula e alguma coisa que me ajude a ligar com o enunciado. Então, nome, salário e vendas. A questão é que aqui no final, ó, a saída é o total. Então, continuando lá, sabendo que esse vendedor ganha 15% de comissão, ei, 15%, agora vai complicar. Sobre suas vendas, informar o total a receber, com duas casas decimais, que aparece aqui. Ah, bom, agora a gente já está com um pouco de prática, eu já posso imaginar, então, certo, vai ter um total. Agora, a minha intenção, eu vou ler esses três com o scanner, os valores que eu ler vão ficar ali, eu não vou mexer mais, é uma vez só. Agora, quando eu conseguir ler esses três valores, aí eu vou usar uma fórmula para calcular o total. Então, três entradas, uma saída. É o que está lá no enunciado. Pelo que a gente está vendo aqui, a pergunta do colega era, olha, nome, como é que eu leio um nome? Vai ser pelo teclado. Por onde? Por um método lá, é next alguma coisa, next. E aí esse next vai ser qual next? Eu vou tentar com esse next, que é o mais simples, porque o outro lê até o final da linha, pode ser esse. Mas eu vou tentar com esse. Se funcionar com esse, tá ótimo. Eu posso tentar com outro, depois trocar também, mas eu sei que tem dois. O salário, aí agora já caiu em alguma coisa que a gente já fez. Vai ser teclado, ponto, e aí next, next double. Depois a gente vai ter lá o total. E aí, teclado, ponto, next double. E aí, por que double? Porque o exemplo ali, o número tem duas casas depois da vírgula, então é um número real. Poderia ser int. Espera aí, se a gente voltar do que a gente sabe no scanner, agora são três métodos. Next, next double e next int. Esse programa não usou o next int. Se a gente voltar ao que a gente sabe do print stream, são três prints. Print, println, printf. E esse programa, como eu tenho que formatar o total, ele vai ter que usar o printf. Então, esse aqui é o entrada. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, era isso. Eu tenho que fazer lá o processamento, que vai ser total é igual a alguma coisa, não fiz ainda, mas total igual a alguma coisa. E a gente vai ter também a saída. E a saída vai aparecer total. Então, a saída vai ser com system out. Eu quero controlar a formatação, printf. E aí o formato vai ser assim, a mensagem vai estar escrito, que dá para ver ali embaixo, ó. Total, espaço, igual, espaço, R dólar, espaço, pelo jeito, percent ou F.
troca de linha, percentil N. E o valor? O valor é da variável total. Só que aqui ele diz assim, ó, tem depois do ponto duas casas. Então, eu acho que a saída eu já matei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer que o total vai ser igual a salário. Faz todo sentido. O total tem a ver com o salário. Só que aqui eu tenho uma lembrança que eu vou precisar arrumar isso aqui. Não é isso aqui, não é essa fórmula. Mas eu consegui fazer um programa que lê valores, coloca um valor dentro da variável de cálculo e mostra esse resultado que eu tenho até o momento. Não é esse o programa que eu tenho que fazer, exceto no segundo caso. No segundo caso, como a pessoa não vendeu nada, o salário é o total. Então, para esse segundo exemplo, deve estar funcionando. Eu vou testar para ele. Pode ser, pessoal? Continuamos? Então, esse é o comando novo. Next. É um método, é um programinha, é um método. Como é que eu descubro ele? É porque os outros que eu conheço estão no mesmo lugar. Então isso é muito legal. Quando eu tenho uma classe, normalmente eu usei ela, se eu quiser uma coisa similar, está na mesma classe. Isso ajuda a localizar os programas. E aí a gente fez um exercício de localizar um programa sem saber o nome dele, que é muito comum. Então eu sabia que estava em scanner, eu só não sabia o nome. Mas ele, eu sei que ele não recebe nada e retorna um string. Então, eu, como candidatos, eu escolhi next e next line. Estou testando o next por hipótese. Se eu pegar esse programa, ele não faz o cálculo considerando as vendas. Mas se eu pegar o segundo exemplo, como a pessoa não vendeu nada, ele ganha só o salário fixo. Então, vou tentar. Vou colocar em execução e eu vou fazer o teste. Olha, salário, que é o que ele está esperando, 700.00. Agora ele quer saber o total de vendas, 0.00, que é o que está ali no exemplo. E lá no final, ups, vai aparecer, deveria aparecer alguma coisa. Mas, vamos lá. Botou um nome, tu tinha botado um next e aí não botou nada. Vamos lá ver o que aconteceu. Tá, então tava indo, mas aconteceu alguma coisa imprevista. Vamos ver. E aí? Tu botou 2 total ali, senhor. 2 total. Nome, salário total. O que eu fiz é o seguinte, eu pulei o exemplo, né? Ele está aguardando que eu coloque o terceiro elemento. Ó. O programa não parou. E o que eu fiz errado. Então eu vou ter que escrever alguma coisa. 1, 2, 3, tá, pum, estragou tudo. É porque eu usei o programa de forma incorreta. É o nosso primeiro programa que usa texto. Então vamos de novo agora. Porque a primeira entrada dessa vez não é um número, a primeira entrada é um texto. Então, o programa que a gente fez, ele não diz assim, informe o nome, informe o salário, informe as vendas. Porque isso, o URI, como ele testa de forma automática, ele não dá mensagem nenhuma. Mas nesse momento, ele está esperando o nome, primeira entrada. Aí, a segunda entrada, 700.00. E agora a terceira entrada, e é isso que a gente trancou da última vez, ele está esperando a terceira entrada, 0.00. E agora ficou lá, total, espaço, R, dólar, que eu digitei, um espaço depois do dólar, e aí vem o número com uma casa decimal. Como não houve venda, para esse exemplo funciona. Agora, se eu tentar o próximo exemplo, ou melhor, o exemplo anterior, né? Se eu tentar esse exemplo aqui, o do João, com 500, e aí o 12, 30, esse é o total de vendas. Nota que o João vendeu muito mais do que ele tem de salário, e aí quando eu fizer o cálculo, a fórmula agora ele só ganha o salário, só que ele tinha que ganhar 684,54. Ele tinha que ganhar de bônus aqui, então, 184,54. E é isso que está faltando, ele tem que ganhar mais no salário. E é isso que ficou faltando aqui. Desse valor, ele tem que ganhar
mais um pouquinho. Se ele ganhasse 10%, ele ia ganhar 123. Ele ganha 15%. Então ele ganhou 184. Tá? Então é isso que está faltando. Está faltando agora é atacar o tal do percentual. E esse exercício existe porque, como existe o símbolo de percentual, a gente sempre vai achar que eu vou usar o percentual para calcular o percentual, mas não é. Quem é que sabe o que fazer? Ele ganha o salário, 15% de comissão sobre suas vendas. Então, ele vai ter uma parte que vem do salário e uma parte que vem da venda. A venda, então, o funcionário tem um produto que ele vendeu, imagina que ele vendeu um ar-condicionado. Se ele vendeu um ar-condicionado mais caro, ele ganha mais comissão, porque ele ganha um percentual. Então, às vezes, aconteceu aqui em casa, eu tenho uma peça muito pequena e ele queria vender um de 20 mil BTUs, o de 7 mil BTUs é o suficiente. Mas ele queria vender o de 20 mil, claro, porque ele ganha comissão, né? Vai ganhar 20 mil. Ah, certo. Então ele queria vender o mais caro. Mas ele não vai ganhar, se ele vender um ar-condicionado, ele não pode ganhar de bônus um ar-condicionado inteiro, ele ganha um pedaço. E esse pedaço é o 15%. Então eu tenho que calcular 15% sobre esse valor. Salário mais vendas. Mas não é 100% das vendas, é 15%. Eu tenho que fazer uma conta agora. Quem é que lembra aí? Calcular 15% de vendas. Vendas vezes 0,15, senhor? Vamos lá. Então, se a gente quiser ser muito cuidadoso, né? Vendas multiplica por 0,15, que seria 15%. 0,15 seria, então, 15%. Confere? Sim. 15%. Mas aí, na prática, a gente põe 0,15, que é deslocar a casa 1, 2, 3 vezes. Tá? Então, 15, 1,5 e aí 0,15. Então, isso é uma coisa que a gente faz no papel, mas quando chega no computador, às vezes dá uma tranca, assim, dá um probleminha. Só que em Java é mais seguro, se isso são números reais, colocar as casas decimais. Vamos ver se funciona desse jeito que está aqui o código. Ups, quase. Eu não chamei de vendas. Chamei de vendas. Ah, sim. Ele disse que eu fiz uma bobagem antes. Ah, tá. Esse aqui foi uma bobagem que eu fiz. Ó. Eu estava lendo sobre o total, porque era a última variável, eu me atrapalhei. Tá. Então agora estou lendo sobre vendas, e aí eu não estava usando a variável vendas, tinha um erro em relação à variável vendas que ele reclamou agora. Então estava errado antes, aqui ela vendas e não total. Tudo bem, alguém falou, tem total 2 vezes, e na hora eu entendi que era 2 vezes aqui. Tinha um erro no programa, mas não na parte que a gente estava utilizando, certo? Eu acho que eu completei, pelo menos. Vejamos agora até onde que a gente vai. Então, a dúvida é se o cálculo está certo e se as casas decimais vão estar corretas. Então, João, para ficar igual ao que está ali, é 500 e 12, 30, 30. E deu lá 684, a parte inteira está certa. E aí deu 54 para ele e 55 para mim, se eu não fiz nenhum outro erro de arredondamento aqui. A parte decimal aqui, a última casa, ele está discordando, ele está dando outro valor. Bom, vamos tentar fazer alguma mudança lá e ver se isso se reflete no resultado. Eu vou tentar executar de novo para o terceiro exemplo, para ver melhor se no terceiro exemplo qual é a diferença que vai dar. Então vejamos lá. E 1.700. E aí dá 12, 30, 50. Então, aqui o arredondamento 188458. Deu a mesma coisa no primeiro, se eu não me engano, ou eu digitei errado ou deu um arredondamento diferente. Vamos ver.
Então, a gente estava com 15% das vendas. Vejamos agora. Então, vamos lá. João e 500. E o 12, 30, 30. E continua dando 5 e aqui continua dando 5, 4. Problemas no arredondamento aqui da conta. Então, provavelmente, entrada, saída, tudo certo. Só vai haver agora uma dificuldade de arredondamento. Provavelmente, ele não vai aceitar. Deixa eu só ver. Com 2 casas decimais, salário fixo. Ele não fala nada sobre arredondamento. Deixa eu ver se eu tenho esse. Se eu mexi no arredondamento, se eu fiz esse e mexi no arredondamento, é o 10,09. Ó, eu tenho uma resposta incorreta e depois um outro aceito. Para poder ser aceito, mas isso não é Java. Total, 2 casas. Esse daqui não é feito em Java, então não vai nos ajudar muito. Mas estava lá, vendas com 0,15, total, 2 casas. Deixa eu ver o que deu a resposta errada, é Python também. Deixa eu ver. Mas eu mandei o meu aqui, igual o teu, e ele aceitou. Passou, né? Estranho. Esse aqui deu erro de arredondamento total com precisão de 2 casas. Esse aqui é um sistema que é o Blockly, em que a gente aprende a programar usando esses bloquinhos. Só que para Java ele não funciona, então eu não usei. O colega disse que mesmo com a diferença, ele aceitou. Vamos ver lá. D1009. Por que deu 1 centavo e ele aceitou? Vamos ver. Esse está estranho. Bom, esse print aqui eu tenho que tirar, senão ele não aceita mesmo. 2 casas aqui, ponto 15, Ctrl A, Ctrl C. Tá. Então, deu 1 centavo de diferença em um dos exemplos e eu estava tentando descobrir se o arredondamento estava ocorrendo para baixo ou para cima, mas na verdade eu não tinha 3 casas para olhar. Eu teria que tirar o printf para mostrar todas as casas e descobrir se no arredondamento foi estatístico ou se ele só cortou. Aí eu teria que tirar o formatador para ver o número completo e ver quais são as casas. Mas o colega disse que não é necessário, porque ele aceita do jeito que está. Vamos ver lá. Não é normal, geralmente ele é rigoroso, ele não aceita, mas o colega disse que aceitou, menos trabalho. Ó. Java 8 aceitou, mesmo que o exercício ali, o enunciado não seja exatamente. Aqui deu 1 centavo de diferença. Pode ser assim que o enunciado esteja incorreto, porque o juiz geralmente não aceita se a gente errar 1 centavo. O que eu vou fazer antes da gente passar para o próximo é fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para mostrar todos os dígitos e ver se ele fez um arredondamento para cima, para baixo, o que foi. Então, é uma surpresa que o juiz tenha aceitado. Normalmente, ele não aceita. Contamos com a sorte nesse caso. Ó, então, qual era o resultado ali? Ó? É que, nota que deu 5, 4, 5. Esse é todos os dígitos que o cálculo oferece. Como eu mandei trabalhar com 2 casas, o 4, 5, ele fez o corte aqui na segunda casa, depois do 4 vem o 5 e aí ele arredonda para 5.
Se fosse o 544, teria ficado 54. Então, talvez aquele resultado que aparece ali, se eu, no lugar de arredondar, mandasse cortar simplesmente, ele ficaria 54 como está ali. Mas talvez o juiz não aceitasse. Vamos tentar o terceiro exemplo e ver se o terceiro exemplo... Porque o que eu estou entendendo é o seguinte, ó, ele truncou. O resultado foi que foi lá e cortou. Se ele foi lá e cortou, no terceiro exemplo, deveria também ser correto cortar. Então, aqui no terceiro exemplo, nesses valores, ele dá 5,8. Deixa eu só, curiosidade agora, o número por extenso, o que é que daria? O número por extenso não, o número completo, né, com todos os dígitos. Ó, então aqui deu 5,8. Só que no segundo exemplo é 575. E aí com 575, se eu fizesse, eu vou truncar, vou cortar, porque aí vai dar certo no primeiro exemplo. Se eu mexer no programa para fazer isso, aí dá para ver que ele não dá certo no segundo exemplo. Então o programa agora ele arredondou os dois para o próximo valor, só que o primeiro dá errado pelo gabarito e o segundo dá certo. Talvez agora está aparecendo que o gabarito está errado, mas o juiz está trabalhando certo e o nosso programa, por acaso, não atende o gabarito, mas o gabarito estava errado. Então aqui deve ter alguém reclamando, possivelmente. Ó. O pessoal está reclamando que está dando resposta incorreta, que deve ser um erro, talvez, do enunciado. Teria que entrar em contato com eles para saber. O meu tá dando wrong answer 10%. No teu tá dando. É. Rapaz. Que é a resposta que eu esperaria. Pois é. Vamos ver. Tem um compilation error Java, tem um em C, um em Python. Porque o que eu mostrei ali é que se eu arredondar os dois, aí um não funciona. Se eu não arredondar, aí tem um que não funciona também. Então, tem algum mistério aí. Deixa eu ver, mas o teu programa é exatamente igual ao meu, com double, tudo igual? Não, ô Sor, entra no teu aí só pra eu dar uma checada. Eu tava vendo o teu e fazendo também, entendeu? Pode ter um float no lugar de double, sei lá. Tá. Não, é que agora eu tirei o F, né? Tem que ter o ponto 2 aqui. Esse é o que eu mandei, esse é o que funcionou. É, o ponto 2, sim. Tá. Eu não sei, aqui tá, eu acho, pelo meu ponto de vista, é igual. Certo. Aí eu fiquei devendo, é um mistério, porque Sim. eu estou arredondando, não tá certo com o gabarito, mas ele foi aceito. E eu fiz os exemplos e todos deram corretos, tirando o primeiro que deu 55. Alguém me avisou que mandou o meu e funcionou, e tu tá dizendo que mandou igual ao meu e não funcionou. Se não existe nenhuma variação no código em si, a outra coisa que é possível escolher é qual Java. Mas eu acho que isso não faria diferença, não houve mudança, assim. Porque na hora que a gente envia, ele pergunta qual Java a gente quer. E eu estou usando o 8. Eu uso o 8. Não deveria fazer nenhuma diferença usar o 7. Mas estamos usando o mesmo Java. E aí, o meu código tinha um print que eu tirei. O teu tem aquele print 1009 aqui no meio, não? Não. Não? Tu tá com ele na tela aí? Eu tô, se quiser eu posso te mandar print por algum lugar. Eu acho que tu consegue me mostrar a tua tela. Não, mas é que eu tô pelo celular no... Tá. No Zoom. Tá, entendi. Tá, mas me manda então, por favor, porque aqui a gente teria que resolver um problema de arredondamento, mas ele aceitou. O gabarito não foi atendido, mas ele aceitou. Pode ser que eu tenha me esquecido de alguma coisa aqui. Eu tô contando que tem alguma coisa diferente no teu, porque senão é muito estranho, né? Talvez tu não tenha colocado
o barra N no final, percentual N, será que foi isso? Não, botei. Colocou. Os espaços aqui também. Tem 1, 2, 3 espaços. Me manda então, por favor. Deixa eu ver. E aí eu vou te mandar. Eu dou uma olhada. Bom, esse aqui foi complicado. Como eu falei para vocês, a parte de enunciados que envolvem números reais pode ficar bastante complicado. Nesse caso foi dinheiro e o nosso programa ele não atende o exemplo, mas a avaliação automática aceitou. Eu fiquei sem saber por que foi aceito, por que não foi aceito. Teria que investigar. Mas quem mandou, ó, alguém está dizendo ali que está dando compilation error. Eu ganhei compilation error também. Mas, às vezes, pode ser isso aqui, ó. Que quando a gente manda o exercício, quando pede para enviar, ele tem uma linguagem de programação padrão, que aparece aqui no canto, ó. E, por exemplo, para mim, no início aparecia, sei lá, Python. Aí se eu digitar o código Java aqui, aí vai dar erro sempre, porque eu tenho que trocar para Java. Se não é isso, me manda aí a tela, eu tento descobrir. Então, se eu errar aqui, vai causar, se eu escolher a linguagem errada, vai causar compilation error em todos os envios. Pode ser uma explicação, não sei se é isso. Então, confere lá e me avisa. Bom, esse problema aqui do cálculo e o problema anterior são o problema que a gente tem é que assim, as entradas são, às vezes é fácil de descobrir. As saídas também, quantas variáveis eu preciso, quantas expressões na saída. O problema nosso é como é que eu faço um cálculo que junta as duas coisas. Então, os dois que vocês me pediram ajuda são dois que a fórmula de cálculo da entrada em relação à saída não ficou muito clara. Era necessário fazer um ajuste da fórmula, porque lá nos nossos primeiros programas, a gente ganhou a fórmula. E agora a gente está sendo obrigado a deduzir a fórmula. E aí é natural que a gente fique com dúvidas ou que chegue numa fórmula que não considera todos os fatores. Então, aqui o que eu fiquei preocupado foi a questão do arredondamento. Então, às vezes, o pessoal faz uma coisa do tipo assim, soma 0,01 em tudo. E aí, quando arredonda, acaba dando o arredondamento certo. Eu estou tentando evitar esse tipo de solução, porque ela funciona para alguns números e não funciona para outros. Mas o fato é que a dúvida era como é que eu faço para ler um string, e a gente usou o next. Se eu tivesse várias palavras, espaço em branco, naquele texto, eu usaria o next line. O next line pega toda a linha. Então, era isso. O colega está dizendo que não é o caso, que quando ele manda pelo Java, para compilar em Java, e mesmo assim não está funcionando. Deixa eu ver, quem é que está aí? O Rogério? Eu não tenho como olhar a tua tela, Rogério. Nós vamos precisar olhar isso daí. Desde o primeiro não funciona. O import Java útil. Boa, boa. Não pensei em conferir isso. Então, o meu, aqui fica fora, né? Talvez Java útil scanner, talvez. Mas a dúvida é, ele funciona no BlueJ, mas quando envia não funciona. Foi o que eu entendi, né? Então aí o útil tá certo, tá tudo certo. Por quê? Por quê? Tá estranho. Eu teria que ver a tua tela, mas eu acho que tu não tens como compartilhar nela. A fórmula de Bhaskara para mim tinha dado errado porque eu estava usando acento no processamento sim. impossível, alguma coisa assim. Nesse aqui não tem, né? Não, mas o total tá tudo em maiúsculo. Exato, esse tipo de coisa. Mas é que tá dando compilation error. Compilation error não é um programa válido. O que pode acontecer também é o nome da classe, ele só aceita se for main. Pode ser isso. Não tenho certeza. Se eu botar um nome aqui, salário, um nome diferente, eu não sei que erro que vai dar. Mas não sei se é esse o caso. Né? Então, aqui
Se tudo dá certo, quando executa localmente, quando executa aqui no BlueJ, vocês vão ter essa nome da classe main e quando clicar vai aparecer void main string args. Se isso aparece assim, dessa forma, é porque no BlueJ eu posso fazer de outras maneiras, por exemplo, eu posso trocar o nome aqui, ó, e ainda assim o BlueJ permite executar. Ó. Só que quando eu chegar lá no servidor ele não aceita. O colega está lembrando que no exemplo tem um IO exception. Eu apaguei e continuou funcionando. Mistério, mistério. Então, assim, o mistério é esse. Ele funciona no BlueJ, mas alguma coisa lá na execução, né, na chegada lá no URI, esse é um mistério. Tem essas coisas também. Eu vou pedir para vocês dois que estão dizendo que às vezes não funciona, me mande o programa via Moodle, né? Manda o texto e aí eu tento mandar pela minha área. Se pela minha área funcionar, aí a gente tem que investigar alguma coisa no URI. Se pela minha área não funcionar, se eu fizer o envio e não funcionar, o problema deve estar possivelmente no código. Vamos tentar isolar isso. Pede para outra pessoa enviar e ver se para essa outra pessoa funciona. Se para essa outra pessoa funciona, o problema está em alguma coisa do teu navegador com o URI. Se não funcionar para essa outra pessoa, então deve ser o código. Tá, então, coisas novas é como ler um string. Então, novidade, como ler um string. Acho que dá tempo de fazer mais um, pessoal. Se vocês seguirem a lista, ó, vocês vão chegar lá pela frente, eu acho que é aqui, ó, 10:59. Aqui no 10:59 já troca de matéria. Já vai para o nosso próximo assunto, que é repetição, iteração, repetição. Daqui para frente já tem repetição misturado com seleção. Se eu não me engano, até o 10:52 ainda é somente seleção sem repetição, tenho quase certeza. Querem que faça algum aí, pessoal? Perguntas? Estamos tranquilos para trocar para iteração? Vai trocar de assunto na segunda-feira ou ficamos mais um pouquinho? Então, aqui no BlueJ vai nos ajudar muito aquela história de compilar e colocar ponto de parada para poder executar e quando executar, usar o depurador. Né? Então, isso é uma coisa que é bom que a gente consiga fazer, acompanhar os valores de variáveis, acompanhar cálculos. Então, essa é uma habilidade importante. Ainda a gente tem pela frente a capacidade de executar um programa sem o computador e descobrir qual é a resposta, tentar prever qual é a resposta. Uma execução onde a gente não usa o computador. Eu vou precisar de uma tabela para fazer isso, a gente vai ver. Quando é que vai ter um trabalho valendo nota? Valendo nota, eu ainda estou esperando. Eu estou esperando uma orientação assim sobre avaliações. Então, esses trabalhos que a gente está fazendo, vocês estão tendo contato com a matéria, está servindo como feedback para quem está fazendo, lógico, mas ainda não está valendo nota uma entrega. Mas a gente vai fazer trabalhos valendo entregas. O pessoal está perguntando se tem lá no bate-papo, se tem um WhatsApp da turma. Né? E no nosso último dia alguém colocou um WhatsApp e eu acho que por ali apareceu esse grupo. Então entre em contato com os colegas. Mais algum, pessoal? Temos ainda alguns minutos. Querem que eu escolha, então? Então, olha só. Isso aqui é uma coisa de programação. Sort. Sort é um verbo em inglês, é ordenar, colocar em ordem. Sort. Sortear. Então, em português fica sortear, mas não faz muito sentido para nós, né? O sort aqui, ele diz o seguinte, ó, leia 3 valores
inteiros, e aí coloca eles em ordem crescente. E no final mostra o maior, o menor e o número do meio, né? Então, se os três são iguais, tanto faz, né? Se houver empate, a ordem, eles têm que ficar juntos. Então, ele diz assim, ó, leia 3 valores, por exemplo, aqui os 3 valores, e coloca eles em ordem crescente. E uma linha em branco e na sequência os valores, uma linha em branco e em seguida, né, os valores na sequência da forma como eles foram digitados, da forma como eles foram lidos. Então a pessoa digitou 7,21 menos 14, 7,21 menos 14. Só que aí eu preciso agora, antes de mostrar, eu preciso menos 14 é o menor, 21 é o maior, o 7 é o do meio. Então a gente vai precisar fazer um programa que armazena, por exemplo, A, B e C, mostra eles menor, médio, maior, e depois mostra A, B e C. Então, a ideia é que eu não tenho como... Eu não posso perder os valores de entrada. Então, eu tenho 3 variáveis de entrada e eu vou precisar também outras variáveis para fazer a ordenação. Porque se eu trocar os valores de ordem, depois eu não consigo mostrar na ordem correta. Então, aqui ele tem lá 3 valores, que já o menor já é o primeiro, então ele aparece como o primeiro, o 21 o maior e o 7 o do meio. Tranquilo aí, pessoal? Conseguem fazer o 1042? Pessoal, podemos fazer? Deixa para usar os outros grupos daqui a pouquinho, tem uns 15 minutos ainda. Alguém já fez o 1042? Não? Tá, então eu diria assim, ó, a mesma abordagem. Ler os 3 valores e colocar eles na tela, na ordem que foram lidos, eu acho que é o que favorece iniciar o trabalho. Então, vamos tentar fazer isso. Leia 3 valores, mostra os 3 valores. Vai ficar faltando essa parte, que é a parte que é o desafio, que é a dificuldade. Então, vamos tentar lá. Esse daqui é o 1042. Então, existem 2 formas de fazer. Uma é utilizando o que seria matemática para encontrar o maior ou menor, e a outra seria usando o if-else para fazer quase a mesma coisa. Então, aqui eu estou preferindo digitar no lugar de copiar da última vez, porque toda vez que a gente digita com um pouco de atenção, que aqui eu estou falando e digitando, mas digitando com um pouco de atenção a gente acaba memorizando, né? Public static void main. Então, esse código é um código repetido, né? A gente geralmente vai ter ele, mas eu diria que é interessante sempre copiar no papel e digitar, porque isso ajuda a memorizar. Além disso, né, a gente pode fazer algum erro de digitação e acaba corrigindo esse erro, e isso vai ajudar a programar melhor. Então, questão de prática. Ó, acabei de digitar um negócio errado, vou voltar ali e corrigir. Bom, eu tenho 3 valores inteiros, A, B e C. Essas são as variáveis. Então, uma variável vai dar acesso ao teclado. A gente vai ter a entrada. A gente vai ter o processamento. A gente vai ter a saída. A entrada, mais ou menos, é a recebe teclado.nextInt. Então, fiz a leitura do primeiro valor.
Nota que os 3 valores estão na mesma linha. Mas com o scanner, isso não deve ser problema. Ele vai buscar o valor na linha de baixo, se for o caso, ou na mesma linha. Só que se eu usar o next line aqui, aí eu leio toda aquela linha numa única variável, e aí vai ser uma variável tipo string, me atrapalha. Então, estou lendo 3 inteiros, e agora vou mostrar lá a primeira variável, o valor que foi digitado na variável A, e na sequência o valor B e o valor C. Então, não é o programa final, mas ele está um pouco mais próximo. Então, assim, isso aqui vai fazer parte da saída, isso vai fazer parte da entrada, mas no meio tem alguma coisa que é um mistério que eu não resolvi ainda. Então, olha só, eu leio 3 valores, mostro eles na mesma ordem que eu li. E esse exemplo tem só 2, né? Só 2 exemplos, os outros tinham 3. Então, 10,42. E agora, vou fazer o teste. Eu vou executar. E aí a gente tem lá 7,21 menos 14. Então, 7,21 menos 14 é essa parte aqui. E agora, eu tenho a outra parte que é o menos 14, 21 e 7. Então, menos 14, 21 e 7. Os 3 na mesma linha. E aí, eu poderia digitar um enter, um e um de cada vez, mas aqui a entrada está numa linha só, eu estou digitando numa linha só. Então ficou ali, menos 14, 21 e 7. Certo. Ficou faltando a parte do meio. Ficou faltando justamente colocar primeiro o menor, não importa em que ordem eu digitei, por último o maior. Claro, se tem 2 números iguais ou 3 iguais, aí a gente vai deixar os empatados lado a lado, mas aí tanto faz. 10,42. Quem é que imagina como resolver isso? Eu preciso mostrar o menor, o médio, o meio e o maior. Mas eu não posso trocar as variáveis, os conteúdos de A, B e C eu não posso trocar, porque eu tenho que usar depois na ordem que eles foram informados. Então, como resolver isso? Sugestões aí, pessoal, como é que vocês abordariam isso? Vamos ver. É que eu vou mostrar ABC, ou então eu vou mostrar BAC, ou então eu vou mostrar CBA. Depende da ordem dos valores. Então, eu vou precisar aí encontrar uma maneira de mostrar ordenados. Quem é que sabe alguma coisa com if else? Alguma coisa com if else. Então, o colega está dizendo, por exemplo, assim, né? Se o A é menor ou igual a B e o B é menor ou igual a C, significa que eles estão em ordem. Né? O A é menor que B ou igual e o B é menor ou igual a C. Então, nesse caso, eu teria que mostrar o A, o B e o C. Só que eu preciso deles um em cada linha. Ah, certo, certo. Então, aqui eu teria que fazer um print, eu vou fazer um printf, e no printf eu tenho valores decimais, e aqui eu tenho uma troca de linha entre eles. E aí, se eles já estão em ordem, mostra A, B, C. Agora, se o A não é menor ou igual ao B, eu poderia fazer uma outra coisa. Eu poderia fazer em outra ordem. Aqui o AND vai ser em Java, vai ser assim. Então, aqui eu continuaria a lógica. Eu continuaria escrevendo. Se o A é maior que o B, aí eu tenho que trocar a ordem. Seria uma forma de fazer. Exato.
Quem é que consegue chegar numa solução? O colega está dizendo para fazer de outra forma, ou a outra abordagem, que seria assim, eu vou criar um menor. O que é o menor? O menor é o menor valor, é um cálculo que vai ser o menor valor entre A, B e C. Então é uma outra forma de fazer. Aí eu vou criar uma variável menor, uma variável maior e uma outra variável que vai ser o meio. Então, se eu fizer esse cálculo, quando eu mostrar, eu sempre mostro menor, meio, maior. Então, se eu conseguisse encontrar o maior valor e o menor valor, eu poderia adotar uma abordagem assim, e o print é sempre menor, meio, maior. O que faz é que eu troco as coisas de lugar. Então, se eu fizer dessa maneira, eu vou ter, no final, um print que vai sempre ter a mesma ordem. No lugar de fazer prints diferentes, eu troco os valores das variáveis, e aí sempre que eu mostrar, eu sigo o enunciado. O menor, o meio e o maior. Então, o que vai acontecer aqui é que eu tenho que colocar valores nessas variáveis de acordo com a situação. Se o A é o menor, ele fica na variável menor e por aí sucessivamente. Tranquilo? E aí tem alguém dizendo assim que talvez exista uma fórmula. Existe uma fórmula. Existem duas coisas, né? Existe usar o if-else para encontrar o menor dos três, e esse é o menor. O if-else para encontrar o maior dos três, e esse é o maior. E depois tem que achar o do meio. Né? Então eu preciso achar o maior, o menor e o do meio. São várias formas de resolver, vários programas diferentes. Eu acho que é um bom exercício vocês tentarem resolver esse. Uma solução, eu vou só falar o que seria. Uma solução seria o seguinte: soma os três números e gera um total. Aí, se eu conseguir encontrar o menor e conseguir encontrar o maior, se eu subtrair do total o maior e o menor, o que resta é o meio, é o termo do meio. Então, ali, 7, 21 menos 14. Se eu somar eles, eu vou ter um total. E aí, digamos que eu acho o menor, que é o menos 14, e eu acho o maior, que é o 21. Se eu subtrair esses dois números, que são os das pontas, do total, eu tenho o termo do meio. Então, eu posso achar o menor, eu posso achar o maior, e agora somando tudo, subtraindo o terceiro número, é sempre o resultado da eliminação dos outros dois. Aí eu vou usar um pouco mais de matemática. Usar um pouco mais de matemática. Até aí, tranquilo? Sim, estão me ouvindo? Ah, pois é. Eu disse assim, usar um pouco mais de matemática. Vamos ver. Aquela classe que a gente usou, olha só. MATH, estão lembrados? Ponto. E eu quero o menor. Ups. A classe math tem um programinha pronto que, dado dois números, ele diz qual dos dois é o menor. E eu posso usar isso para resolver. Não preciso. Dá para usar, fazer sem o min. Mas o min e o outro programinha, o max, vão me ajudar a resolver isso. E no caso esse aqui, que trabalha com dois inteiros. Então como é que é? Eu tenho três valores e eu tenho um programinha que encontra o menor número entre dois valores. Se eu usar esse mathmin e o mathmax para calcular o menor e o maior, eu consigo encontrar o do meio por aquela ideia de somar os três e subtrair 2. O que resta é o terceiro número. Só que o max, ele acha o maior entre dois números. E eu preciso achar o maior entre três números. Então eu vou ter que fazer uma lógica aí. Mas uma solução é essa. Coloca na variável menor o menor dos três, na variável maior o maior dos três, usando, por exemplo, mathmin e mathmax. E depois
soma os 3, subtrai o menor e o maior, e aí eu vou ter o do meio. Isso vai fazer com que depois eu faça um print na sequência. Esquece o mathmax e o mathmin e usa if-else. Ou então calcula sem usar essas coisas, faz o cálculo menor, maior e meio. Então, aqui a gente tem um mistério. Como eu faço? Ó, eu já entendi a entrada, eu já entendi a saída, eu já entendi que são 6 variáveis, agora eu tenho que pensar em um cálculo que dê a resposta. E aí, como elementos para o cálculo, a gente tem as operações aritméticas, o mathmin, o mathmax e o if-else. Esse é o vocabulário que a gente tem para conseguir que o menor valor dos 3 pare aqui. Eu vou dar uma dica para que todo mundo consiga completar. Eu vou dar um spoiler aqui. Como é que eu acho o menor valor entre 3 números? Esse aqui vai ser para pensar no final de semana. Não precisa fazer assim, mas... Concordam? Esse é o menor entre A e B. O que é o menor mesmo? O menor é o seguinte, é o menor entre A e B e o menor que eu calculei e o C. Então, dessa forma, com essas duas linhas, pega os 2 primeiros, encontra o menor, coloca aqui, pega o menor dos 2 e compara com o terceiro e guarda o menor. A mesma coisa para o maior. Aí eu vou ter os 2 das pontas. Como é que eu sei quem é o terceiro número? Soma os 3 e subtrai 2 números. O resultado é o terceiro número. Eu não vou ter condicional, eu não vou ter if-else, eu vou fazer 3 contas e resolve. A outra é fazer com if-else a mesma coisa, todas as situações possíveis de troca entre A e B. Então pode ser com if-else, pode ser com mathmin. Só que para quem não está assustado ainda, eu posso fazer pior, ó. Eu posso fazer assim, ó. Então, outra forma, é a mesma linha que eu fiz antes, mas eu disse assim, ó, calcula o menor entre A e B e o menor entre A e B compara com o C. Então, dos 3 números ele tira um, que é o menor. Os 3 números são iguais. Ah, não tem importância, ele vai tirar qualquer um deles, é ainda a resposta certa. A mesma coisa para o max. Então, a gente usa menor e maior, porque é um problema que eu estou resolvendo com matemática e eu usei a classe math. E ela já tinha uma coisa que me ajuda. Só que ela calcula o menor entre 2, eu preciso do menor entre 3, então eu vou ter que chamar 2 vezes e passar o resultado temporário e intermediário de novo para a função. Aí meio que eu estou roubando, eu estou usando uma propriedade matemática para resolver o problema. Então, calculo o menor, calculo o maior, soma os 3 originais, retira o menor e o maior, o que sobrar é o do meio. Então eu vou calcular o menor, calcular o maior e calcular o do meio. É uma solução que a gente diria assim, elegante, que faz contas. A outra é usar o if-else. Se A é menor que B, então imprime A e B. Se não, imprime B e A. Aí depois, se o B e o C, se o B é menor que C, B e C. Se não, C e B. Só que eu tenho várias combinações. Aí vai dar um if-else mais longo. Então, esse é o 1042 e a gente está quebrando a cabeça para resolver o problema. Como eu faço o cálculo? E esse é o desafio. Então, esse aí fica para que vocês pensem. Eu preciso colocar nessas 3 variáveis os valores corretos a partir dessas 3 variáveis. Falta esse miolo aqui, o resto a gente fez. Então, a questão de avaliação, pessoal, é importante que vocês tenham segurança para fazer esses programas. Se vocês não estão conseguindo fazer, peçam ajuda para mim, a gente vai poder conversar talvez num horário extra, peçam ajuda para o colega, tentem ler o livro, vocês precisam ter segurança para poder fazer uma avaliação. Tranquilo? Tranquilo. Certo, eu vou deixar o 1042 e aí vocês podem resolver somente no papel, sem Java, para descobrir quais são as contas, ou podem fazer em Java e vocês têm 2
abordagens if-else ou usando o MATMIN, que foi a dica que eu dei agora. Tranquilo? E aí tentem ver se o URI aceita. Acho que hoje era isso, pessoal. Eu peço que quem não está conseguindo usar o URI por qualquer motivo, informe que está com essa dificuldade. Não venha o caso assim, ninguém vai me ajudar. Não, não. A gente vai tentar ajudar, mas é que é preciso mapear quais são as dificuldades. Às vezes, quando a gente conta assim, o meu URI não estava funcionando, o colega passou por isso, conseguiu a solução e ele pode ajudar. Então, se vocês contarem que está acontecendo uma coisa negativa, isso não é nenhum problema. Isso é justamente para a gente conseguir descobrir quais são as dificuldades. Vocês viram que eu estou conseguindo usar o URI, então eu imagino que vocês também. Se o BlueJay, o URI não funciona, por favor, entrem em contato, a gente marca uma hora aí para ver a tela de vocês, a gente vai dar um jeito. Certo? Ficamos por aqui então. Segunda, eu estou pensando em já passar para a repetição, que é o nosso último assunto, e aí a gente já começa a pensar em exercícios similares aos da avaliação. Tranquilo aí, pessoal? Valeu, senhor. Certo. Então. Valeu, senhor. Bom final de semana, se organizem aí. Até logo. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, até mais.